Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Parada Técnica. Hoje o Parada Técnica, deixa eu te falar um negócio, tá bom demais, viu? Ontem nós tivemos o clássico Candango, Ceilândia e Capital, estádio JK, que deverá ser eleito um dos 10 melhores estádios do planeta, não é só do Brasil não, né? Tem que começar assim, porque ô estádiozinho, fuleiro, né? Fuleirinho, trabalhar lá na varanda não dá pra nós não. Mas de qualquer forma o Ceilândia foi até o JK e sonegou, no meu entendimento. O joguinho foi ruinzinho demais, 2-2, né? Capital largou na frente, Ceilândia empatou, Capital virou, Ceilândia empatou, e aí ficou aquele, né? Mas eu esperava mais, sobretudo o Ceilândia, porque o Capital já estava falido. Assunto pra gente dentro do nosso Parada Técnica de hoje. Estou ao lado do Gilmar Rodrigues, também do Homer Borges, e juntos a gente vai tricotar sobre esta Série D, já fazendo uma previsão de qual será o adversário do Ceilândia na próxima fase. Lembrando que esse grupo aí, o A5 da Série D, já temos todos os classificados, viu? Com a rodada desse final de semana, não dá mais para Capital, o negócio já está, né? Já temos aí Aparecidense, Ceilândia, Luverdense e misto. A única coisa que pode mexer aí é o tabuleiro do segundo até o quarto. Quem será o quarto? Quem será o terceiro? Quem será o segundo? Pouco provável que o pessoal encoste, o pessoal não, especificamente o Ceilândia encoste e toma a vaga da Aparecidense na primeira colocação. Vamos falar também da nossa Série B Candanga. Gilmarzinho, tá todo bonitinho hoje, ele esteve no arbitral e ó, vai tricotar tudo sobre o que aconteceu nesse arbitral, as impressões dele da nossa segundona Candanga, que começa no próximo dia 30 de agosto. Vamos falar também do Candanguinho de juniores. Nós entramos nas quartas de final, nesse final de semana. Vou falar baixinho, porque o Homer tá bravo hoje, tá? As quartas de final sem o Gama, o tradicional, o Verdão, não deu no sub-20 não. E o Brasiliense pegou o irmãozinho querido, mais novo, como é que ganha? Não ganha não, sapecou 3 e tá um passo da próxima fase do Candango de juniores. Alguns dos assuntos que a gente vai trazer para você a partir de agora, já cumprimentando Gilmar Bonitão Rodrigues. Gilmar, tu tá cheiroso hoje, o que foi, Gilmar? Tu foi no barbeiro, foi? Cheiroso e bonito. Não, só cheiroso. Boa noite para você, Fábio, boa noite para o Marlon. Marlon não, desculpa, Homer Eita, Borges. tu vai apanhar hoje, não boa faça noite pro isso Homer Borges. não. Boa noite a todos que nos acompanham pela DF10 Brasil. E te digo o seguinte, ontem eu estive no JK. Foi, nós um estivemos, jogo de 4 gols. É. Para mim não foi um jogo tão ruim, bastante movimentado. Quanto a falido, eu acho que o Capital não está falido. Nem o Gama com a dívida de 50 milhões de reais, eu não digo que está falido, porque não está, porque Capital e Gama já estão em 4 competições no ano que vem. O ano que vem tem Candangão, aí tem Série D, Copa do Brasil, Copa Verde, e se criar mais alguma Copa, serão os representantes do Distrito Federal. E falido mesmo, eu acho que nem os clubes brasileiros que foram para o Mundial e foram eliminados nas oitavas, que não passaram das oitavas, eu não posso dizer que estão falidos. Tá bom. Homer, muito boa noite para tu, tudo bem? Eu não sei qual foi a língua que eu usei não, mas eu tive que cortar aqui, fazer uma edição direta aqui, senão, sabe o que você ia ter que ouvir na tua orelha, bem pertinho de você? O Fluminense, um dos melhores times do mundo. Antes dele falar, boa noite para tu. Boa noite, Fábio. Boa noite aos amigos ligados aqui na Parada Técnica. Para você, ó, ter uma ideia, nem ali, ó, tá ali tentando organizar a imagem para ver se chega pelo menos perto dessa história de que eu sou bonito, eu até assusto. Você assusta com o homem? Que é isso? Aqui, eu, hein? O Gilmar, nem o pessoal da técnica ali não deu conta. Então, boa noite também ao nosso amigo Gilmar Rodrigues, na sua característica de sempre, assustador. Que é isso? Até a galera já fechou o ângulo para ver ali, ó, e tal, né? Tá todo mundo bonito hoje, tá tudo certo. O que não tá bonito é a vida do Capital, né? Morreu o Capital, morreu o Capital. Série D do Campeonato Brasileiro. Que ia chegar aqui hoje
e achar um Gilmar já conformado, que a coisa acabou, não continua defendendo ainda que Não, não, eu tô falando pro ano que vem, porque esse ano ele não tem nem coragem de falar isso. Mas se já apertar, foi. ainda fala, hein? Não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar aqui na tela, né? Se a nossa galera puder nos ajudar aí, ajuda aí a botar o trem no nosso quadrado aí, porque a gente vai trazer já, vamos começar a trocar uma figurinha sobre essa Série D do Campeonato Brasileiro, sempre no oferecimento de Luz do Sol, energia solar para você no 99967-1825. Alô, Marlon Nascimento, coloca tua lupa aí para tu enxergar a tabela, enxergar a tabela. O resto não enxerga mais não, filho. Mas não enxerga. A barriga não deixa. O que você está falando? Gilmar, fica de olho nessa tela aí que eu quero que você me fale sobre essa tela aí, ó. Opa aí, ó. Grupo A5, nesse final de semana, nós tivemos os seguintes resultados. A Aparecidense, eu até me surpreendi. Imaginava 8, 10, foi só 2. 2-1 do Goianésia, do Homer Bosco, que o Homer é torcedor do Goianésia. O Porto Véi, né, mais velho do que nunca, 2-2 com Goiânia. Luverdense 0-0 com Misto. A gente já imaginava um jogo tenso, pegado, e o resultado acho que ele mostra um pouco disso. E Capital e Ceilândia 2-2. Com estes resultados, nós temos aí a Aparecidense com 28, Ceilândia 24, o Luverdense 21 e Misto com 20. O Capital foi a 14 pontinhos, né, Gilmar? De 13 foi a 14. Ou seja, se o Capital ganhar as 2 próximas partidas, ele vai a 20, que é a pontuação que o Misto tem hoje, segunda-feira, entendeu? Ou seja, tá ruim demais pro Capital, nem acreditando em sereia, Papai Noel, etc. Já foi, já deu pro Capital. Bom, o que leva a gente a dizer que fechou, né? Tá tudo fechadinho. O Grupo A5 já tem os seus 4 classificados na Série D do Campeonato Brasileiro. Começo com você, Homer Borges. A gente gastou até um tempo aqui no programa falando, e essa Série D, esse Grupo A5, quem vai, quem fica, quem pega, quem não pega. De certa forma, a gente até que focou nas equipes, né? A única coisa que destoou um pouco foi o Capital, mas no resto a gente até que botou no mesmo bolo, né? No final deu Aparecidense, deu Ceilândia, deu Luverdense e agora dando Misto. A gente batia nessa tecla, colocamos aí que talvez como surpresa, aí o Porto Velho poderia surgir devido ao investimento, mas não teve, pelo jeito, esse investimento aí, porque o time não fez uma boa campanha. E o Capital surpreendeu a todos nós pelo que vinha fazendo aí há algumas temporadas no Candangão, né? Parecia que ia engrenar, mas aí eu acho que a soberba não funcionou, né? A história de que, como não é só do Capital, porque senão vão achar que eu estou pegando. Eu estou preocupado, confesso para você, até com o Gama, né? Sim. Porque todo mundo começa a crescer, começa a se achar o clube. Começa a mudar. E aí afasta das suas origens, né? Então, me preocupa também. Então, o Capital, aí de repente, tem que continuar nessa tomada aí, nessa batida, mas quando se falar principalmente em campeonatos nacionais, não entrar na onda aí, que aconteceu aí, de brigar com o dirigente porque o time dele não está, e aí quer entrar nessas confusões que atrapalhou também o dentro de campo, né? E essa coisa de muita grandeza, e quem ganha é treinador que vem aqui receber 5 vezes mais do que treinador daqui mesmo dava conta de resolver, né? Então acho que tem que pegar como aprendizado, né? Quando você disse aí que faliu, que o outro defensor já pulou lá em cima, faliu no caso de não conseguir êxito na classificação. Futebolisticamente. Então a gente torce sim para o Capital continuar nessa tomada de crescimento, mas rever algumas situações, que tem profissionais aqui também capacitados, não os que vieram de fora não seja, mas não conhece o que é o futebol de Brasília, é diferente, aqui é tudo, enquanto em Goiás você viaja 300, 400 quilômetros, aqui é tudo 40 quilômetros, pertinho. Então, mais longe é Lusiânia. A forma de pensar tem que ser diferente, até para o campeonato nacional, né? Eu acho que tem que corrigir um pouquinho a rota, não está dando certo. Até mesmo o Candangão não está dando certo, ele não está conseguindo ser campeão. Bateu 2 vezes na trave, então tem que corrigir algumas coisinhas. Então a gente torce para que esse Capital engrene também, porque surpreendeu, a gente imaginava que ele ia
sim estar Mais dentro longe? desses 4. Infelizmente não não está. Nosso Homer Borges está querendo, trocando em miúdos, ele está querendo dizer, e você como um poliglota vai poder explicar melhor, ele está querendo dizer que uma das coisas que atrapalhou o trabalho do capital foi o estrangeirismo. Trazer os caras de fora, não valorizar os de dentro. Esse estrangeirismo atrapalhou, Gilmar? Pois é, o estrangeirismo não funciona para o futebol de Brasília, mas funciona para o futebol do Brasil. Nós temos quem está liderando o Campeonato Brasileiro hoje é o Flamengo. Tem um treinador lá que nem o Brasil conhecia. Nem o Brasil ele conhecia. Viveu a vida toda na Europa, no final de carreira, vai lá no sul, quando estava encerrando a carreira, veio para o Flamengo e jogou no Flamengo ali final de carreira porque não tinha mais espaço lá onde ele viveu a vida dele. Jogou na seleção brasileira por esquema de empresário, porque não tinha futebol para isso. Não conhece nada de Brasil nem de futebol brasileiro. Quem é o treinador mas do hoje Fluminense? serve. Quem é o treinador do Fluminense? Conhece o futebol brasileiro e foi boleiro e conhecimento. Vou ficar doido aqui, estava velho. dizendo aí. Agora, conhecimento. Trouxeram para a seleção brasileira um elemento que nunca nem tinha vindo no Brasil. Que inclusive está condenado aí para a cadeia. Quer dizer que eu falei do treinador, eu estou falando de toda a comissão que vieram aqui, tanta gente. Renato Gaúcho é boleiro, sempre viveu no futebol do Brasil. E não está dando certo. Olha, peraí, eu vou falar um negócio aqui rapidinho. Aí, o Flamengo serve, alguém que não conhece nem o Brasil. Segura a boca do homem, vou falar um negócio assim, ó. Pode não parecer, tá? Pode não parecer, mas eu acho que eu estava certo. Eu não falei bobagem, não. O Parada Técnica aqui, a gente fala do futebol de Brasília, viu? A pergunta era o estrangeirismo, aquela coisa de esses dirigentes de Brasília, vai chamar um técnico, não chama o Luiz Carlos, não chama o fulano, não chama, pega lá fora, paga muito mais caro. Jogador também, a base dos clubes de Brasília, você não vê os moleques ascenderem e chegarem no profissional, porque não tem espaço, porque trazem tudo lá de fora, de São Paulo, Minas, de Goiás e tal. É esse estrangeirismo que eu estava falando. Aí me vem Gilmar falar de Felipe Luiz, de não sei o quê, aí vai para Fluminense, vai para Flamengo. Rapaz, vamos falar de Brasília, Gilmar. Sim, mas de Brasília agora vamos falar do Brasil. Defender o Ancelotti, repetindo. Brasília não escolhendo estrangeiro, pessoas que não são do Brasília. Agora no futebol brasileiro nós temos um Flamengo, um estrangeiro, temos no Palmeiras português, no Botafogo tinha até esses dias português, veio um monte de português pro Brasil, português que não representam nada no futebol. Me diga o que Portugal já ganhou no futebol mundial, nada, tá? Os clubes brasileiros estão todos cheios de estrangeiros. Você é contra desse estrangeirismo em Brasília? Não, estrangeirismo eu sou contra no Brasil. O Brasil é dos brasileiros. Mas aqui em Brasília. Aí em Brasília você concorda? Não, a falta de trabalho não é estrangeiro, é do Brasil. O futebol do Brasil, eu não vi nenhum clube ainda contratar estrangeiro. Só o Gama lá atrás. Só o Gama lá atrás que trouxe um italiano e não deu certo. Você está indo longe demais. Estrangeirismo, entenda. Querendo dizer, Gilmar, trazendo de outros estados e aí os caras que trabalham aqui não têm trabalho. É Brasil. Pois então você é a favor que faça isso, né? Não, eu sou a favor que esteja dentro do futebol brasileiro. Então continue trazendo Marcelo Cabo, continue trazendo Roberto Fernandes, continue trazendo o Escambau, porque não tem treinador que preste em Brasília, segundo o Gilmar. Não falei que não tem treinador que presta aqui não. Entendeu? Não falei isso. Rapaz, os caras ficam insistindo com o modelo que tá errado. Não deu entendeu? certo nenhum tá errado, de fora. Tá errado o Gama, todo mundo. Aqui não tem nada, porque infelizmente é assim. Os nossos profissionais estão dizendo bye-bye. Eu encontro os caras na rua, os caras estão mudando de emprego. Tem gente que está voltando para ser professor, para isso, para aquilo, porque aqui não tem valor. Um preparador físico não tem valor, um técnico não tem valor e os jogadores não têm valor também. E o pior, aqueles franguinhos que vão nascendo assim, ó, começando a asa a crescer a peninha, que é essa garotada que a gente vai falar daqui a pouco do sub-20, vai estudar, velho. Vai estudar ou então vaza de Brasília. Porque se depender desses dirigentes que nós temos, você nunca vai aparecer.
Então, vaza daqui, porque aí depois você lá fora aparece, vai jogar na Inglaterra, na Alemanha. Olha lá, é de Brasília. Aí esses paga-pau daqui, desses dirigentes, vão falar aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, é nosso. É nosso. É nosso caceta, velho. Eu me irrito com isso. Não é com você, não. Mas eu discordo. Tem que valorizar o que é nosso, em primeiro lugar, porque nós temos gente competente. Agora, se você não tiver, aí tudo bem, você vai buscar lá fora. Eu vou citar um negócio aqui para vocês, que sempre eu vou pro outro lado da correnteza mesmo, não tô nem aí. Tem um país aí, que é uma ilha, chamada Islândia. Eu tava vendo e tal, falou, que lugar legal, né? Gelado pra caramba e tal, não sei o quê. Você sabia que olha como é que o país é gerido lá. O camarada, eu não posso sair daqui, vou embora pra Islândia, vou morar lá, ó, vou morar lá. Tu não pode botar o pé lá. Você só pode entrar lá se uma empresa da Islândia te requisitar e falar assim, ó, nós precisamos de um jornalista para trabalhar aqui. E detalhe, ela tem que provar que esse jornalista, que é o Fábio, para ir para lá, que lá na Islândia não tem ninguém com a mesma capacidade dele. Que realmente tem a ociosidade, tem a vaga e não tem ninguém para preencher. Porque se tiver, coloca daqui, não vai buscar nada lá fora. Olha que exemplo maravilhoso, perdi a minha boquinha na Islândia, né? Mas de qualquer forma eles estão corretos, aqui em Brasília deveria ser assim. Quer ver um nome que eu vou usar aqui, que é até companheiro nosso? Capita Carlos Alberto Remo. Tanta qualidade, 8 vezes campeão do Distrito Federal, entendeu? Se eu for contar para vocês o bastidor, o último capítulo aí do Remo, que ligaram para ele para assumir um trabalho numa equipe boa para danar, mas que insiste no estrangeirismo, e o que ofereceram para ele, e aí ele descobriu que o outro era 10 vezes mais, e falou assim, o quê, rapaz? Não preciso disso não. Nos bastidores eu vou contar que time que é, mas é muito pertinho do que a gente está falando aqui. Eu sei que você concorda, Gilmar. Pode falar que você concorda. Não, eu não estou concordando com nada, não. Eu vou até perguntar aqui, aí, foram buscar o troféu de volta na França ontem ou entregaram nos Estados Unidos mesmo? Que troféu, Gilmar? Tô falando O troféu do Mundial de Clubes. A imprensa brasileira aqui já tinha declarado um campeão desde a semana passada. Os entendidos do futebol brasileiro tinham declarado um time francês como campeão do primeiro Mundial de Clubes. Eu achei que não precisava mais nem ter o jogo. Porque já tinham declarado, aí quando é ontem, toma um cacete de 3-0. Aí você vê como é as discordâncias do futebol. Gilmar, nós estamos na Série D, Gilmar. Nós estamos na Série D. Vamos falar da Série D. Porque até que enfim vamos começar. Não, começar não, já começou. Que a gente tem que falar. Porque não serve para aqui, mas serve para o Flamengo, serve para o futebol mundial, serve para a Europa. Não, mas então vamos tratar as coisas Gilmar, dentro da realidade, conforme as suas proporcionalidades. A questão dessa Série D, esse grupo A5, nós tivemos a abertura onde o Capital enfrentou a Aparecidense. Foi muito melhor no jogo, tomou aquele gol no final. No dia seguinte, estava eu e Romer Borges, lá em Goianésia, do lado de 2 entendedores do futebol de Brasília e do Centro-Oeste. Wilson de Sá e Everton Goiano, que conhece muito bem o futebol goiano, o futebol do Mato Grosso. Ele falou para mim e para o Romer. Eu falei, Everton, e esse grupo aí? Ele falou, esse grupo vai ser dificílimo, vai ser muito bem disputado, a classificação vai ser disputada nos detalhes. Quem fizer menos o dever de casa poderá ficar fora. Eu falei, olha, a gente tem a avaliação que vai disputar, 5 disputam as 4 vagas. Ceilândia, Aparecidense, Capital, Misto e... Qual outro? Ceilândia, Aparecidense e Luverdense. Nós colocamos 5. Só me responde, qual é a esperteza que eu preciso de ter para entender que tem que fazer o dever de casa? Sim, aí, deixa eu concluir o que o Everton Goiano falou para a gente. Tem novidade. Aí ele falou, olha, o problema é quem não fizer o dever de casa deixar de conquistar pontos em casa. E ele falou, e ontem? O Capital já deu um vacilo desse, que foi perder da equipe da Aparecidense. Eu falei, também concordo contigo, mas há muito tempo para recuperar. Aí o que acontece? O Capital perdeu esses pontos com a Aparecidense. Quem tirou o Capital, na realidade, talvez não tenha sido nem isso. Foram os 3 empates contra Goianésia, Goiânia e Misto. Foi isso que tirou o Capital.
Foi isso. Tirou o Capital, Essas foi 3 no- partidas no- em casa que deveria ter ganho o Não é só jogo, que em era a casa. melhor equipe e empatou. Se ele é só isso. ganhar em casa, não vai chegar. Aumenta a chance, mas não Sim, chega. mas ele ganhou precisa fora, de ele ganhou do Porto Velho fora. Entendeu? Continua defendendo o Capital. Não, mas Continua. o Capital, E saiu daquilo que a gente estava dizendo. como já que falei, é, você viu como concordo, experiência, pra tem mim- calendário para o ano que vem, os 2 de Brasília, que Pra vão mim, estar em lá- todas as competições Pra mim, o nacionais. Capital lá jogando em Gama e Goiânia, Capital. já tinha gente, deu o que eu estou dizendo, estrangeirismo, os Eu caras de fora, fora. Os caras de fora já estavam comparando com o time de São Paulo. O que eu quero saber de Capital relacionado a time lá de São Paulo, da Série A, não sei o quê? Não, rapaz, tem que jogar o que? A Série D, jogar futebol. É o que não está dando bom. Vamos pegar um cara daqui que conhece como é que funcionam as coisas. Precisa de profissionalizando mais. Eu vejo no Capital algo começando a ir para o lado do profissionalismo, que pode ser, quer contratar de fora, mas tem um amadorismo. Eu digo, tem gente ali, eu falo mesmo, aquele que fica lá direto metendo a mão na porcaria eu nem vou mais naquele estádio que não tem condição, ainda fico infeliz lá. Né? Metendo a mão aonde, Romulo? Tem uma estrutura metálica lá. Batendo lá na placa. Dá uma lá, porra naquilo lá, para quem está lá trabalhando, para aquilo ali explode. Ele quer achar que ele está zoando o juiz, não, está atrapalhando o trabalho. É porque é tudo imolado, não tem estrutura. Põe todo mundo lá numa varanda, vai esperar o quê, né? Esse Então, miseria vamos todo. profissionalizar? Vamos. Né? Agora, ficar trazendo, dentro que o Fábio falou lá, comparando na Islândia, tudo bem. Então, aqui no DF não tem o profissional nessa área. Que a gente quer, aqui. vamos buscar Então, fora. Vamos buscar fora, mas aqui tem. O Gama, inclusive, chegou agora a conquistar, porque ele começou a trazer tudo. Trouxe aquele que está no Brasileiro, que era o goleiro. Está lá o treinador de goleiro. Não, o menino... É o Osmair. Osmair. Trouxe, o Osmair já trabalhou um tempo no Gama, e depois foi pro Brasileiro, aí Real. largaram ele para lá. Foi lá, o cara trabalha numa vontade, super educado. Muito bom entendeu? profissional. Tem um outro lá, eu hoje, para o Gama, eu traria de volta o Criolo, que é um cara... Está bem no Celhado, fazendo um bom trabalho. Mas ele tem uma vontade, porque é amor que tem. Mas tem profissional lá também na área... Tem. Lá que está trabalhando bem, mas traga mais... Lá, todo mundo no Brasil, se você perguntar, gosta do Criolo, que é um cara que faz, vai até no emocional. Sobretudo as loiras, né? Adoro o crioulo. Agora eu vou falar um negócio pra você, que você tá pagando aí de... O homem tá pagando, não, pá, que não sei o que, tal. Então agora vai na canelinha também, de 3 dedos. Você abra teu olho, porque o teu verde poderá incorrer o mesmo risco que o Capital está incorrendo hoje. O Capital cresceu, foi botando as barbinhas de molho e começou o time só dos estrangeiros. Eu não conheço ninguém no Capital, à exceção do Adamo. O resto é tudo forasteiro, é gente que veio de fora. Né? Vou tirar o estrangeirismo que fica melhor, né? É gente que veio de fora. O Gama está copiando, né? Poderá copiar esse modelo aí, e tem gente já mudando o jeito de ser, né? Era simplesão, era só da galera, hoje já não é mais tão da galera assim. Já começa a se afastar do movimento mais raiz, certo? Então o Gama também, Romer, poderá ser um Capital se não abrir o olho, viu? Concordo, e se não abrir o olho vai fazer o mesmo papelão. Estão contratando? Estão contratando, mas o Capital contratou muito e não deu liga. Então, tem que contratar sim, fazer esse trabalho que estão fazendo. Eu tenho a visão que tem que entrar forte no Candangão, inclusive, né, para se a coisa não der certo, você enxergar mais gente. Mas essa questão, esquecer, lá atrás, né, o Marcelo Ramos colocou essa coisa do gamão do povão. Então, a força não de Deus. esqueça isso, o Gama é do povão. Não separa muito não vamos trancafiar os portões, não vamos deixar de fazer o que todo mundo fazia, liga, vem cá, tem aqui. Agora lá um mimimi danado. Estou dizendo que alguém lá, não pode isso, não pode aquilo. Em nome de um falso profissionalismo. Não, isso aqui é para dar profissionalismo, né? Pois é. Tem que mostrar o time sim para o torcedor, ele cobra isso, e o Gama é sempre isso, para que ele possa estar ali empurrando. Então, eu preocupo sim com isso, porque você fala aqui, todo mundo, não, mas não é. Aí vem falando nessa coisa, o profissionalismo, não é por aí. Ô, moçada, aqui é o seguinte, a gente tá fazendo uma verdadeira coxa de retalho. A gente tá na Série D, a gente cutuca ali, volta, cutuca e volta. Então, nessa base do cutucar e voltar, Gilmar Rodrigues,
Já virando a página com capital, que poderá ser assuntos futuros aí, eu queria que você me falasse do Ceilândia, a campanha do Ceilândia até aqui, que análise que você faz do princípio do Ceilândia, se o Ceilândia ele evoluiu e hoje ele estabilizou ou está evoluindo, como é que você imagina o Ceilândia já a partir da primeira fase? Até eu anotei no papelinho aqui, Gilmar. Ceilândia na próxima fase, ele poderá enfrentar, vou botar 4 clubes aqui, é lógico que vai enfrentar um, poderá pegar o Rio Branco do Espírito Santo, Pouso Alegre, Maricá ou Água Santa. Desses 4, tá mais para Pouso Alegre ou Maricá. Mas me fale desse Ceilândia nessa primeira fase aí. Olha, Fábio, Ceilândia nessa primeira fase, nós começamos acompanhando o Ceilândia lá em Goianésia, quando ganhou o jogo por 2-1, beleza. Eu achei que o Ceilândia jogou bem naquele momento, muitos não, criticaram, mas fez o dever, ganhou por 2-1. Tivemos uma segunda partida onde enfrentou o Goiânia, jogando no Abadião, ganhou apenas por 1-0. Foi apertado. Criticaram o Ceilândia, mas fez o dever. Depois teve, aí na sequência, pegou o Capital em casa, o Capital vinha cansado, que tinha jogado lá no Rio de Janeiro, também ganhou de 1-0. Aí já foram 3 partidas, ganhando no limite com um gol de diferença, mas chegou a 9 pontos. Depois teve o desastre, que foi o jogo da Aparecidense, que o Ceilândia foi 200 vezes melhor no jogo, mas tomou aqueles 3-2. E o Ceilândia, no início do campeonato, a gente vinha achando, eu achava o Ceilândia jogando muito bem, a partida contra o Porto Velho, uma excelente partida, mas a partir de um certo momento, o Ceilândia, a gente entendeu que caiu um pouco de rendimento, mas fez o suficiente para chegar agora, faltando 2 rodadas para o final, que vai pegar 2 galinhas mortas, vai pegar o Goiânia e o Goianésia, que não almejam mais nada, deve chegar a 30 pontos, vai ser o segundo colocado, porque hoje a equipe do Aparecidense 28, né? Tem 28 e tem 2 partidas. Uma com misto e outra no final com o Capital, que não almeja mais nada. Eu acredito que a Aparecidense, mesmo ganhando um dos 2 jogos só, vai a 31. O Ceilândia só chega a 30. Esse negócio de não aí, nada. então, portanto, a Aparecidense é o primeiro. Agora o segundo é o Ceilândia. Sim. Luverdense e misto vão disputar quem é terceiro e quem é quarto. Hoje com a vantagem maior para a Luverdense, porque o misto tem uma parada dura, a Aparecidense. Sim. Que a Aparecidense vai brigar por esses pontos para garantir a primeira colocação por antecipação. O que eu quero saber é o seguinte, que eu vou passar por Roma mas aqui. o Ceilândia, mesmo tendo um certo momento Você caído de produção, tá gostando do Ceilândia na primeira fase? Fez o suficiente. Chegando em segundo no grupo, tá bem. Perfeito. Agora eu vou botar no teu colo aí mais uma, Homer. Direto, papo reto. Te preocupa o Ceilândia para o futuro de competição? Preocupa sim. Por quê? Porque as informações que eu tive do Ceilândia, e eu estou vendo isso acontecer em campo, é que o Adelso está arrumando o elenco, ele está... Ainda? Aconteceu aquela situação de querer desandar em rompimento, ele fez as pazes com todo mundo, tal, tanto é que o capitão é o rapaz que não gosta que eu falo quando ele não está bem. É o Euler. O Euler, né? É bom jogador, então, viu? E eu concordo que ele tem que fazer isso. Não adianta você brigar com o jogador. Né? Então ele está fazendo isso, tanto é que ontem, no último jogo agora, qual foi ontem? Ontem jogou o time titular, voltou o Sucuri, né? Então ele está resgatando para chegar forte. Mas o que está me preocupando? O primeiro jogo, o primeiro tempo que ele fez na estreia contra o Goianésia, eu falei, agora o Adelson acertou a forma, ele sabe segurar e ir para frente, se precisar de perder. Mas agora, os jogos que eu acompanhei depois, já voltou a me preocupar, que ele tá aquele time que nem não tá mais fechadinho, que ele sabia fechar, tá tomando gols. Não tá nem tão fechado e não cria E não do meio cria. pra frente. Parece que se perdeu depois daquele primeiro Ainda tempo. joga com 3 atacantes. 3 atacantes, então parece que não... A coisa desencaixou, o rapaz, um baixinho, como é o nome Kennedy. dele? Kennedy. O que ele tá jogando Não vem errado. Não adianta ele jogar lá na frente, ele tem que chegar de trás. Essa é a função que ele jogou bem lá. Ele chega muito de trás. enfiado, né? Muito lá e a bola não chega, né? Então, isso me preocupa, porque aquele time do Ceilândia é um time bom, mas para uma segunda fase, que detalhes, né? Ele não pode jogar mais, voltar o que foi... quando ele foi desclassificado pelo Caxias, né? Ele tem que ter
um ataque melhor, ele não pode ficar na dependência, não, eu vou fechar, se empatar, eu faço um golzinho, não pode, ele tem que ser um time mais aguerrido, querer a vitória, porque senão eu vou ser obrigado a dizer que ele vai ter que acompanhar esses clubes aí, para ver o que teoricamente seria mais frágil, eu fugiria do Água Santa, escolheria lá o time do Espírito Santo. É pouco provável o Água Santa, viu? O Rio Branco também é bem provável que não aconteça, porque está fazendo uma excelente campanha, bicando com a Portuguesa, então vai dar Portuguesa e Rio Branco na primeira e segunda colocação, é o que eu imagino. E o Ceilândia pega o terceiro colocado desse grupo, que hoje é a equipe do Maricá. E tem tudo Só que o Pouso Alegre tem 17 e está ali beirada com beirada. O Água Santa é o quinto colocado, tem 15 pontos, está mais para trás. Então, perceba que hoje, na dinâmica, daria o Maricá, do Rio de Janeiro. Poderia ser o Pouso Alegre também. Pode ser E o Pouso Alegre. dentro de casa lá, ele quase não perdeu. É duro. É parado. Então, Seja o que for, aqui é duro. é por isso que você perguntou, me preocupa, não é porque o elenco é ruim, não, é porque não está jogando. Me surpreendeu naquela primeira partida. Eu falei, o Ceilândia agora marca bem e sai rápido. E dali pra cá eu não vi esse futebol mais. Gilmar, naquele papo de boleiro aí que a galera gosta, se você levantasse aqui e sentasse o Adelso de Almeida e eu fizesse essa pergunta, eu já saberia a resposta. Vem aí a segunda fase, ele falaria o seguinte, é outro campeonato. E aí, a postura é outra. Você acha que o Ceilândia, nessa virada de chave da primeira para a segunda fase, a tendência é que realmente incorpore essa coisa de outro campeonato, aí a disposição seja melhor, um ataque com 3 atacantes, tenha mais volúpia, tenha mais produtividade? Você acha que vai acontecer isso? Eu vou responder isso, mas deixa eu usar 1 minuto Use. para mim ir lá no lugar, numa coisa bem distante, para fazer um comparativo. Ave Maria. Um comparativo que tem tudo a ver, eu vou responder. Olha, eu ouvi a grande imprensa nacional nesse final de semana falando o seguinte, quando falavam, olha onde eu vou chegar, que o Botafogo ganhou de um dos finalistas e o Flamengo ganhou de outro dos finalistas do Mundial de Clube. O Flamengo é o campeão dos campeões. Os mestres diziam o seguinte, olha, campeonato que tem chave de grupo e depois mata-mata, a chave de grupo serve como preparação da equipe. Portanto, o Chelsea perdeu para o Flamengo porque estava se preparando. O PSG, da mesma forma, perdeu porque era um momento que podia perder e serviu como uma preparação. E lá no mata-mata não perdeu. Agora não vai... Passaram, né? Não chegaram à final porque no mata-mata tinham perdido e não perderam na hora que não podia perder. Portanto... Se serve para uma coisa, serve para outra. É aquela história que Paulo bate em Chico, tem que bater em Francisco. Então, lá aqui na Série D, não seria a mesma coisa um campeonato de grupo e depois o mata-mata? Para mim é a mesma coisa, independente se está um aqui ou outro aqui. Para mim, o Paulo bate em Chico, bate em Francisco nesse sentido. Agora, o Adelso de Almeida teve problemas sérios na equipe do Ceilândia, como a contusão do Romarinho, está voltando, Sucuri voltou ao gol, apesar de que o outro goleiro lá estava bem, o Erias. Eu acho que no mata-mata tem jogadores que estão em transição, igual o próprio Romarinho, que sempre foi artilheiro na equipe do Ceilândia, que depois dessas 2 rodadas que vão ter aí, quando chegar o mata-mata, eu acho que já vai estar recuperado, vai voltar aquele Romarinho que vai fazer gol, e eu acredito nessa equipe do Ceilândia. Tanto que vai chegar classificado e vai chegar bem. Não vai dar para ser o primeiro, porque se ganha ontem, aí sim, ele tinha toda a condição de ser o primeiro. Ainda estava no Mas quadro. chegando em segundo nesse grupo, que a gente sabia que ia ser tão difícil. Essa analogia que você fez aí, tudo rodeou, foi lá para tentar salvar seu time, né, tal. Vocês estão parecendo 2 políticos discutindo em debate, rapaz. Né? Vocês são da mesma equipe. Eu concordo com você que serve. Mas também serve para os outros clubes que o outro aí vai enfrentar. Sim. Né? Então, assim, para mim, o Ceilândia tem que voltar a jogar aquele futebol, que inclusive nas informações que eu tenho, o Adelso baixou um pouquinho a bola e está buscando isso mesmo. Unir o grupo. Mas, e tem isso, o Fábio falou um negócio ali que eu ouvi que ele falou assim, ó, a questão da motivação. É lógico, o Ceilândia já conseguiu a classificação, o cara não vai se arrebentar num jogo igual esse do Capital. Eu não vi o jogo, mas vocês falaram que o jogo foi... Não, o Gilmar gostou, eu já não gostei tanto. Né? Então,
Os caras não vão mesmo. Pô, eu vou me estourar aqui depois na outra fase. Mas eu preocupo, será que vai ficar segurando e aí na outra fase não chega? Então precisa urgentemente o Ceilândia começar a jogar futebol. Para que seja respeitado quando for jogar, se for com Pouso Alegre, o Ceilândia tem que ir devagar aqui, senão vão querer ir para cima. Uma perguntinha para os dois aqui, que a gente precisa acelerar o processo aqui. 30 segundinhos para você, vou contar agora, 30 segundos. Olha, o que o Romer falou na questão do Adelson da Almeida, em questão do temperamento. Eu tinha observado nos últimos jogos do Ceilândia, e observei ontem lá no JK, a questão da tranquilidade que passa o treinador Adelson da Almeida e a direção do Ceilândia. Nesse momento. Nesse momento, o comportamento do presidente, Ari de Almeida, quero aqui parabenizar. Ari, eu conheço Ari há 30 anos, quase, toda a família Almeida, Ari, Adelson, Almeida, todo mundo. Ari sempre foi um cara estourado. Pai, tá, aquele tudo mais. Mesmo que brigasse, daqui a 5 minutos voltava ao lugar, tudo bem. Mas não, ultimamente o temperamento dele é o outro. A não ser naquele jogo com o Místico, que o que o Místico fez ali na Ceilândia era para todo mundo apelar mesmo. Mas ontem a gente vê, muito centrado, muito calmo. A gente viu, teve uma certa hora que alguém do Ceilândia, eu vou dizer assim, do Ceilândia querendo se exaltar, gritar, e ele ir lá, tem que ser calmo com os seus jogadores, conversando, no limite. Indo, dialogando e com tranquilidade, com calma e pacificando as coisas. Tem que ter uma pressãozinha na arbitragem. Não, pressão na arbitragem, Romero. Calminha, não vai dar essa pressão. Tudo na vida tem um momento de radicalizar, tem um momento de recuar, tem um momento de negociar. Equilíbrio. A vida é assim, né? Tem que ter equilíbrio. Né? E eu estou sentindo isso por parte da direção do Ceilândia, principalmente do Ari de Almeida, que está tendo muito equilíbrio. Estou gravando na memória isso que você está falando. Sim, tenho observado isso. Vou botar mais uma no colo das crianças aí, que elas estão muito tempo sem se ver, gente. Muito tempo sem se ver, o negócio fica, né? Eu falei do jogo do Ceilândia ontem com o Capital, eu falei que eu não gostei, né? Aí o Gilmar radicalizou. Não, eu já gostei. É a democracia, né? Eu não gostei, ele gostou. Só que nós temos visões diferentes. Onde eu fico é longe do gramado. E o Gilmar fica atrás do gol. Eu falei, Gilmar, como é que tu gostou de um jogo desse? Ele falou assim, eu não entendo como é que você não gostou, Fábio. Eu expliquei para ele. Falei assim, agora, por que você gostou? Eu falei, Fábio, ali atrás a gente consegue ver. Rapaz, as pernas do Bolt... Que grossona, de perto tu vê, rapaz. É muito bom o negócio. Tô brincando, Gilmar. Calma, Gilmar. Mas no colo de vocês dois, segunda fase, sequência do Ceilândia, vamos esquecer que a primeira já foi. Vocês ficariam com a antena ligada na busca de reforços para esse Ceilândia, para a segunda fase? Caso vocês entendam que precisa, sim, de reforços, quais seriam os reforços pontuais? Em qual posição você botaria cara nova no Ceilândia, Gilmar? Olha, se tivesse que colocar alguma cara nova ali, eu traria mais um atacante e mais um meia. Porque jogadores atacantes de beirada tem bons jogadores. O próprio Kennedy sendo bem utilizado. Bala. O Bala, que está como centroavante, mas muitas vezes enfiado, mas ele rende melhor na esquerda. Tem o Romarinho, que joga bem pelo lado também. Júnior Timbó, na meia. Muito bem no começo do campeonato. Rende, ora não rende. Boas partidas. Nesse momento não está rendendo bem. De repente, uma boa peça de reposição ali. Meio e ataque. Meio e ataque. Volante. Tem bons volantes, como Lucas Silva, o Tarta como segundo volante. Mas, além o Lucas Silva, ainda tem o Regino. Que virou centroavante. Virou centroavante, mas quando precisa de jogar ali como volante, joga bem. Portanto, a equipe do Ceilândia precisa, mas talvez nem tanto reforço. É voltar a jogar aquele futebol que nós sempre analisamos e vimos jogando no começo do campeonato, que no mata-mata essa equipe se encontra em campo, porque tem time sim para chegar. Romer Borges. Agora sabemos que mata-mata é aquele, né, Fábio? Não jogou a mesma partida, pode estar morreu. Fora. Romer, analisando o Ceilândia do que você viu até aqui, você, na condição de investidor, você traria reforços? Se sim, em quais posições? Bom, primeiro que qualquer diretor tem certeza que queria trazer. O problema é que onde que precisa não tem. Seria um meia e eu ainda arrumaria mais 2 volantes, mas qual volante? É aquele principalmente, aí ele ia chocar com o Adelson.
é aquele que não tenha medo de errar e saber que o treinador vai brigar, porque precisa daquele cara que fala, toca a bola e carregar. O Tata que faz isso, parece que ele está até com medo de fazer e errar. Ele já quer fazer, mas eu tenho que cobrir aqui, então Era tem um que pouco jogar. do que o Bambu vinha fazendo no Ceilândia? Isso. E depois vazou? Parecido Ele com, não aparecia muito pro jogo, parecido mas com o né, Felipe desconcertava o Exatamente, negócio. é o cara né? que pegar, toca aqui, que eu sei onde eu distribuir. É. Fábio. É uma peça que se tivesse hoje, estaria ajudando muito a equipe do... Nós vimos Foi duas embora pro peças Corá. em duas equipes Tem que ir lá buscar. nesse O Corá ano, tá mal lá no nesse cima ano atrás. muito bem nisso. O menino que foi uma grande surpresa que a gente não conhecia, que jogou no Gama, no Candangão, o Moisés, Isso. muito bom. E o Felipe Guedes. Felipe Guedes é aquele jogador que não tem medo de errar, que chama a Tá, responsabilidade. mas aí. São dois volantes Mas que, pro né, Ceilândia o cara vai, é do nesse capital. momento não vai mais, Mas né? Então você traria duas peças na volância, ó, falei bonito, E se tivesse um meia para meia. os caras tocar, e aí ele falar, agora eu tenho aqui os 3 atacantes para eu distribuir. Eu vou fazer de advogado do diabo, que eu não tô nem aí. Não, não é diabo não, eu tô fora. Mas é o seguinte, vamos pensar aqui comigo. Participa aqui com a gente. Na prática, quem é o centroavante do Ceilândia hoje? Camisa número 15, se eu não estiver enganado, e o nome dele é Regino. Você conhece o Regino? Volante de ofício, mas como foi lá na frente, cutucou e guardou, tá lá na posição. Aí eu fico, Romer e Gilmar, tentando entender a cabeça de um centroavante de ofício. Reis, né? Edson Reis, não sei o que Reis. Muito bom jogador, fez história e- no Vitória da Bahia e Pois outros clubes, é. mas tem um problema Aí, crônico no joelho. Como é que mas ontem estava no banco de reserva lá. mas- Então tá botando o cara bichado para jogar? Não, pode. Não, o Fábio, ele tem um problema que mas tem- recupera, tá aí pra jogar. volta, né? Pois é, mas de qualquer Igual forma, você assim, viu. como é que fica a cabeça do jogador? Que ele a posição de ofício é a dele ali e o técnico está adaptando um volante lá na frente. Arrebenta. Então acho que precisa de contratar atacante mesmo, de um homem de referência. Eu acho que teria que ter. O Ceilândia há tempo, né? Com a saída do Felipe Clemente, nós desde o início do Não, campeonato. o Clemente é mais pelo lado, né, Gilmar? Tinha um que a gente sabia que era um centroavante de ofício, que estava praticamente fechado, mas foi para outro clube, não deu certo lá e já foi embora, né? Que era o Mateusão. Ah, foi pro capital e foi dispensado do capital. Já foi. Hoje a gente tá Que poderia ter tricotando- dado certo no Ceilândia ou não, né? A gente aqui está tomando a liberdade de ir um pouco mais adiante, né? Já analisando a sequência do Ceilândia na Série D do Campeonato Brasileiro. A primeira fase já está classificado, resta saber a questão do posicionamento. Ceilândia, claro, pode perder a segunda posição, como pode chegar na primeira. Acho pouco provável que não aconteça nenhuma coisa nem outra, que o Ceilândia feche a sua participação na segunda colocação. Por isso que a gente trouxe até a possibilidade aqui de enfrentar um Maricá, um Pouso Alegre, correndo por fora aí o Rio Branco e a equipe do Água Santa. Essa é a vida do Ceilândia a partir da segunda fase. Eu acho que na prática, pelo que você pôde perceber da nossa conversa aqui, no fundo, nós três estamos preocupados. Preocupados com esse rendimento do Ceilândia, porque a gente não comunga muito dessa ideia assim, vamos lá, né? Vamos meter os peitos e seja o que Deus quiser. Não, a gente espera que para obter o bom resultado, você tenha que ter um bom produto, uma boa qualificação no teu futebol, né? Que o Ceilândia jogue bola, aí facilita para a gente falar assim, tem tudo para classificar. Hoje, a gente fica com a pulguinha atrás da orelha, porque a gente sabe que o Ceilândia poderia estar 2 pontos na frente, andar um pouquinho mais, produzir um pouco mais, mas não produz. Não produz porque, ora tem o processo da contusão, ora tem o processo do mau momento técnico do jogador. Por exemplo, o Timbó, ora vai, ora não vai, a gangorra. O que será no próximo jogo do Timbó? Vai para cima ou vai para baixo? Né? O Romarinho também, tecnicamente, não vinha bem. Parece que houve um processo de contusão, mas ele chegou como o homem-gol do Ceilândia, porque realmente, jogando com a camisa do Ceilândia, ele faz muito gol, mas não rendeu nessa Série D até aqui. Poderá render? Eu torço muito para que aconteça. Mas que nós três, no fundo, a gente tem uma pequena interrogação cravada atrás da orelha sobre o futuro do Ceilândia, nós temos. Nem só nós, né? Como torcedor em si. Acho que até o Adelson. Ele fica ali, claro. ele dá uma baixadinha, né?
e tal, aí levanta, abaixa, levanta, mas... Tanto é que está buscando a união do grupo, porque sabe que Isso. para chegar em algum lugar tem que ser todo mundo junto. Exatamente. Mas precisa, a gente está falando porque está vendo que o Ceilândia está vencendo alguns jogos, mas não está jogando aquele futebol que dá essa tranquilidade para a gente falar assim, não, o Ceilândia vai chegar forte. Exatamente. Verdade. Só para a gente cumprir tabela aqui, que é um pouco da dinâmica dessa Série D, o próximo final de semana, 19 e 20, né? Final de semana que vem, vai ser agora. Nós temos no sábado o Goianésia pegando o Luverdense e os jogos foram pautados, os demais, para o domingo. Já está na tua tela aí, né? A galera já botou aí para nós. O Goiânia pega o Ceilândia, o Capital pega o Porto Velho, o Sub-20, o Sub-15, Porto Velho. O Misto pega a Aparecidense, que é o único jogo pegado aí. Quer dizer, era, né? Agora ficou mais leve, porque o Misto já está classificado, então não vai com tanta força para cima da Aparecidense. Um joguinho com cara de empate. Já que a gente está falando sobre essa 13ª, já vou adiantar aí qual será a 14ª. Não está na tua tela não, mas eu conto para você aqui. O Luverdense pega o Goiânia, o Porto Velho pega o Misto, o Ceilândia pega o Goianésia e a Aparecidense enfrenta o Capital lá em Aparecida. Então são jogos para sacramentar o encerramento dessa primeira fase. Trouxemos tudo aí para você dessa Série D, envolvendo Capital e Ceilândia, preocupações com o Gato, tristezas com a Coruja, porque é o futebol de Brasília, por mais que a gente fale aqui de uma forma mais assintosa, mais isso, mais aquilo, vou falar de novo essa palavra comungar. A gente comunga do mesmo ideal, do mesmo objetivo e da mesma vontade. Qual é? É ver o futebol de Brasília crescer. Eu não tenho compromisso com o Capital, nem com o Ceilândia, nem com o Gama, nem com ninguém. Não tenho. Gosto de um ou de outro. Mas assim, na hora de torcer, eu torço para... Brasília? Eu torço até para o Brasiliense subir para a Série A. Entendeu? Eu sei o que custa, porque eu já vi o Brasiliense na Série A e o tanto que... Vou botar minha mão aqui para baixo. O tanto que a imprensa, ó, na mão do Estevão... que tu acha assim, vai ser bom para todo mundo? Vai ser ótimo para todo mundo. Tu lembra, Homer? Brasiliense na Série A, como é que a gente tinha uma dificuldade danada para transmitir, porque chegava no lugar... Fica aqui. Tá vindo a rádio lá do coisa, vai ficar no teu lugar. Tu se vira, vai para lá. É igual você... tá na tua casa, aí o cara te coloca lá no quintal, porque tá chegando a visita e tudo mais. Na casa não faria isso, mas o Brasiliense fez muito isso com a gente, entendeu? E a imprensa sofreu muito há um tempo atrás, né? Chegava ali aquele cerejão cheio de cabine, né, Romy? Mas era Brasiliense e São Paulo. Tem 15 rádios de São Paulo. Sabe onde você vai trabalhar, Gilmar? Tá vendo aquela arquibancadinha lá em cima? Vá para lá, menino, porque você... é de Brasília, eu estou só batendo na parede aqui para ver se... Não é? Eu falo mesmo, não estou nem aí, mas eu torço para que os nossos clubes do Distrito Federal, eles cresçam. Outro exemplo é o próprio Capital, né? Você vai trabalhar no estádio JK lá no Paranoá, é uma tristeza, velho. Tristeza no tratamento, tristeza numa série de coisas. Ainda teve um TTT ontem lá, né, Gilmar? O homem ia... deixar a transmissão, deixa ou não deixa, bota ou não bota. Terminou liberando, aí o Esdras transmitiu lá com o Ramon, tudo certo, porque a transmissão é através do Metrópolis, que comprou os direitos da Série D. Se ele impedisse, ia dar um problema sério para ele lá, mas deu tudo certo. Tá bom. Gente, como o nosso tempo está corrido, Gilmar, tricota aqui comigo com o Homer. Tu almoçou no Fausto Manuel quinta-feira passada, foi? Eu estive lá No arbitral? No arbitral da Tem série coisa boa para nós, né? B, na segunda divisão, que vai começar no próximo dia 28. De agosto, né? De agosto. Eram 9 clubes que iam... 28 ou 30? 30, né? 30. É 30, no final de semana, no último final de semana de agosto. Isso. 9 clubes estavam confirmados, mas de última hora existiu uma surpresa muito grande. Que surpresa é essa? A ausência do Braslândia, que já tinha patrocinador, estava tudo certo, estava com patrocinador. Sabias que era uma das equipes que vinha forte para subir, mas de última hora, a informação que se tem é que a administração do Braslândia tomaram o estádio. Tomaram o estádio lá da Chapadinha,
problemas políticos, né? Mas política com P minúsculo, que resolvam eles. Retaliações. Né? Detalhes que se resolvam, não sei qual é o interesse do GDF nisso. E o Braslândia, teve uma nota do presidente do Braslândia dizendo que o Braslândia volta o ano que vem em uma outra praça e possivelmente até com outro nome. É ruim, né? Manda construir o seu campo e desmama do governo. Eu falo que o clube que fizer isso aqui em Brasília vai se dar bem. Construa o seu campo, desmama desse negócio de praça de governo. Ô, Romeu, o cara não tem dinheiro nem para pagar o salário do jogador, você quer que ele construa um estádio, Então Romeu? não venha mexer com futebol, dizer que tem patrocínio, então não mexa. Futebol hoje não é aquela coisa amadorismo, mas não, tem que ter grana. Deixa eu entender você, eu concordo que tem que ter grana, tem que ter tudo, mas, por exemplo, o time que ele está dizendo aqui é o Braslândia. Braslândia é uma cidade que tem no Distrito Federal. Essa cidade, em governos anteriores, não sei quem foi que construiu, se foi Zé Aparecido, quem foi, eles construíram um estádio lá chamado Chapadinha, para servir a comunidade local, né? Tá lá o Chapadinha, trabalhei lá já várias vezes, e até quando tinha o puleiro de madeira, a gente trabalhava lá em cima, junto com o Domingão, Silvio Linhares, e por aí vai. Aí construíram o estádio para a comunidade. Aí tem um time da cidade, que é o Braslândia, que já passou pela mão de tudo quanto é gente. Né? Ultimamente até mudaram o nome, botaram GEB, não é GEBA não, é GEB. Grêmio Esportivo Braslândia. Tem que tirar esse GE e botar só Braslândia como era um tempo atrás. Aí não pode usar o estádio, Romer. E esse estádio vai ser utilizado para quê? Mas não tá não, Romer. Então, o que a comunidade tem que fazer, já que ele diz que é coisa política, ela tem que ir para as ruas então e manifestar. Não? Vocês vão liberar para o clube da cidade. Porque se não tiver esse interesse do público de lá, porque aí qualquer coisa funciona aqui em Brasília, é na pressão, quando vem no Congresso, na Câmara. Então o pessoal do Braslândia tinha que ir para a rua e falar, não, nós queremos participar e o time vai jogar aqui. Ia ser vetado? Não dá mais tempo, né, Romero? Porque o arbitral foi feito na hora do arbitral, isso no dia. Exigir muita coisa para um negócio que é tão simples, só chegar, o time é da cidade, vai jogar a competição, então está à disposição, prioritariamente. Mas o quê? Aqui, os caras querem que os dirigentes vai lá pedir, pelo amor de Deus, babar ovo em tudo, isso é no Gama, mas os governantes no momento não estão nem aí para isso, eles querem que seja mais uma praça que desde ser uma praça esportiva e tem o projeto Pelezão, como está tendo o CAV, o Adonir Guimarães, da Metropolitana, mas não, Braslândia, para que eles construíram um monte de prédio aí e ganharam um monte de dinheiro, eles não estão nem aí para isso. Só para quem ganhar voto. Romer e Gilmar, eu vou falar um negócio para vocês. Eu, quando escuto uma notícia dessa que você está trazendo aí, eu fico muito preocupado, porque é o seguinte, essa especulação imobiliária que vai lambendo o Distrito Federal me preocupa. Entendeu? Isso não tem nada a ver com cor de bandeira de partido, com bolufas nenhuma. Não. Agora, dói. Se você gosta de futebol, como eu gosto, dói. E vou te fazer um convite. Dá um pulinho lá no CAV, lá no Guará. Dói. Velho, dói, mas dói muito. Porque quem já entrou naquele estádio ou para assistir um jogo, ou para trabalhar, como eu, Romer, Gilmar, não sei se chegou a trabalhar lá, mas certo, já assistiu vários jogos lá. Você vê o estádio acabado, em ruínas. Derrubaram tudo. Não tem muro, não tem arquibancada, a tribuna de honra com as cabines foi tudo pro chão, derrubaram tudo e o mato tá desse tamanho. Sabe o que é? Com promessa, né, Fábio, de que ia reformar. Não, estamos quebrando para reformar. E o governo, na Copa do Mundo lá, por isso que eu estou falando que independe de cor de bandeira de partido, né? O governo, na época da Copa do Mundo no Brasil, tá? Ele estava surgindo o capital, foi na época da Copa do Mundo, surgindo o capital, naquela transição da venda, o Pavão vendendo o capital para o Godofredo e tal. Não foi capital não. O capital atuou ali no estádio do CAV. Eu quero dizer o Real. O Real Brasília, com esse advogado, que eu esqueci o nome dele, Belmonte. Luiz Felipe Belmonte. Ele entrou com um projeto para a chamada PPP, Parceria Público-Privada, para que ele administrasse o estádio do CAV por tantos anos, e foi na época lá, viu? Sabe o que ele encontrou? Um não deste tamanho. Não foi, vetaram de todas as formas, aí ele terminou indo lá para o Vizinhança e fez um trabalho lá no Vizinhança. Mas era para assumir o CAV, eu não sei se você sabia, mas teve um corte na raiz do governo local naquela época. Então, assim... Tem mais coisa. Tem mais coisa.
Metropolitana também. A Metropolitana, a Doni Guimarães, né? E agora a Braslândia. E se você perceber, você que está acompanhando a gente, sabe onde fica a Doni Guimarães? Uma área, ó, filezinho demais lá em Planaltina. Imagina uma quadra imobiliária ali, ó. Sabe onde fica o Braslândia, o Chapadinha? Você entra, sabe aquele lago lá, bonitão, na entrada de Braslândia? Você botou o pé em Braslândia, o estádio tá assim, ó. Da estrada tu vê. Imagina aquele lugar. 10 prédios. Ali dá uns prédios bonito. E é assim que tem acontecido. E a gente tem que se insurgir contra isso, porque se deixar, né, não sobra um. Quer dizer, sobra um, que é o Estádio Nacional, só que ali, até para tu botar o pé. Contar um negócio para você aqui, que eu sou falastrão mesmo. Você sabia que a gente aqui, ó, para trabalhar lá no estádio, se a BCD não precisar ficar lá batendo na porta dos caras, assim, dá uns 10 voucher aí para os caras trabalhar, a gente tem que pagar? É, tem que pagar para botar o carro lá dentro para ir trabalhar, transmitir um jogo. Trabalhar, hein? Você paga lá no estádio. Se não é a BCD, Zezão, Renner, Gilmar, dá aqui os voucher para dar para os meninos trabalhar, porque, imagina, você trabalhar, tem que pagar para trabalhar, então assim, vai sobrar só o Estádio Nacional. Na última sexta-feira eu tive uma informação. A gente tá no arbitral, viu? É só falar do estádio. Na transição do capital, do Pavão para o Godofredo, o Godofredo, antes de se usar o Paranoá, o JK, o projeto também era metropolitana, transformando lá numa arena. Mas teve um não do GDF. É. Então, infelizmente, assim, acho que os governos, no plural mesmo, eu acho que a ideia deles, a política é o seguinte, se a gente pode atrapalhar, por que a gente vai ajudar? Né? Ajudar, a gente ajuda lá fora, vamos investir nos clubes lá de fora, vamos botar na camisa, né? Porque aqui, esses pobres coitados do futebol de Brasília, como é que é o nome desses times aí? Olha o governante pensando, como é que é o nome dos times de Brasília? Fala aí. Gama, Maria, Braslândia, Brasiliense, não, isso não precisa de dinheiro não, precisa de dinheiro não, larga pra lá. Quem mais tem aí? Planaltina, Fé Maria, Sobradinho, esquece esse troço. Vamos fazer o seguinte, essa cambada aí, vem cá, ô presidente do BRB, pega um dinheiro na gaveta aí, quanto? Pega 1 milhãozinho aí, dá pra esses mortos de fome. Toma aqui, ó, morto de fome. Chama lá, como é que é o nome do presidente lá da federação? Como é que é o nome? Não tá em Brasília não? Está acompanhando a seleção brasileira no Chile. Quando ele voltar, vai demorar. Quando ele voltar, entrega 1 milhãozinho para ele, põe nesse campeonatozinho aí, cala a boca desses caras que enchem muito meu saco. É assim que eles pensam, os governantes de Brasília, sobre o nosso futebol. Tá? É verdade, porque não tem apoio, não reformam as praças. O estádio Augustinho Lima só começou a ser mexido porque o menino da marcha atlética lá, ó, ele ganhou a medalha. Aí começaram a mexer, mas mexeram só do lado de fora, na pista. Começaram a mexer. Ainda não mexeram em gramado, não mexeram em nada. Então, cara, é muito triste. Se a gente não discutir isso aqui e levantar, eles vão, ó, que maravilha, tá tudo indo para as cucuia e vão meter prédio. Mete prédio e mete quadra. Agora me fale do arbitral. Como é que ficou definido esse arbitral lá? Olha, como já falamos, o Braslândia é ausente. Sim. Confirmaram 8 equipes. Sim. Vai ser pontos corridos. Pontos corridos, 7 rodadas. 2 classificam. 2 classificam. Sobe o primeiro a decisão. E o segundo. Isso. Tá certo. Eu acredito que os clubes mais fortes aí, você já tem aí a primeira rodada. Mais forte para mim, para essas 2 vagas, o Planaltina vem forte. Depois o Brasil, o Planaltina vem forte, mais forte ainda o Lusiânia. Portanto, para mim, o primeiro concorrente é o Lusiânia. E essa segunda vaga, eu acredito que fica entre Brasília e Planaltina. Ô, Romé, o Gilmar, ao final lá do arbitral, ele conversou com o Rodriguinho, a gente está mantendo contato com o Rodriguinho, é provável que ele esteja conosco essa semana ainda. Mas eu queria que você falasse aí, Romé, a expectativa que você tem sobre essa segundona, se na tua cabeça você vai pensar assim, Fábio, vamos falar a verdade, essa segundona é a primeirona. São os mesmos jogadores com camisas diferentes, Borges? É por aí, né? E com os mesmos problemas, né? No caso, por exemplo, do Lusiânia, a gente viu o Rodriguinho, já foi jogador, então está buscando dar condições, né, para os jogadores atuarem lá, porque sabe que a pressão que o torcedor de Lusiânia gosta, né? E aí vão tentar fazer a reforma lá, mas aí você volta a depender o quê? Do poder público, né? E aí, vão conseguir?
Então, o que eu vejo vai ser isso é o que eu penso, mas não é o que eu quero que aconteça. Mas me parece que vai ser assim, ó, juntar quem disputou a primeira e está desempregado e vamos fazer meio que um amadorzão. Ah, não dá aqui, não, vai jogar. Aí 3, 4 times jogando no Bezerrão, e uma praça aqui e outra ali. A falta de estádio, o próprio exemplo é o Lusiânia, o que o Rodriguinho vai trazer agora, que o Gilmar bateu um papo com ele, uma das preocupações e um dos trabalhos de maior grandeza que ele vai ter agora, né, o que vai dar mais trabalho para ele, é essa questão do estádio, né, Gilmar? Nós conversamos com o Rodriguinho, ele na sequência ele vai falar, uma baita na comissão técnica, com o Jairo, com o Ricardo Antônio. Do gramado lá do campo, agora, a gente sente que ele tem autoconfiança que vai jogar lá em Lusiânia, que aí quando a gente coloca o Luiz Alfredo, lá o Luizinho como segunda opção, ele até descarta. Portanto, deve ter algum interesse do poder público de resolver essa questão com o Lusiânia. Para mim, sim. Nas entrelinhas a gente acha que ele vai. De repente tem alguém do poder público por trás de Lusiânia, não sei. Do estádio, para mim, é um dos melhores locais para transmitir jogos, para assistir. Aquilo ali, se faz uma praça ali, o Lusiânia seria muito forte no futebol de Brasília. De repente, não querem isso, né? Não sei. Parece que tem um grande projeto, o Lusiânia. Tem. Já a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Vou só pedir para colocar na tela aí essa entrevista do Gilmar Rodrigues no arbitral da última quinta-feira com o novo presidente do Lusiânia. Foi a grande novidade da segundona, o Rodriguinho assumindo a presidência do Lusiânia e para tristeza do Rome, que sonhava um dia ter o Rodriguinho como presidente do Gama. Tô brincando, boss. Coloca na tela aí. Rodriguinho, qual a expectativa do Lusiânia para essa segunda divisão? Boa noite, meu amigo. É um prazer estar aqui com você. As expectativas são as melhores possíveis, né? A gente espera que a equipe possa apresentar dentro de campo tudo aquilo que as pessoas esperam. É lógico que o resultado ele é divino, mas a luta, a determinação, a força da equipe não vai faltar. A gente vai buscar, a gente vai tentar fazer o nosso melhor, assim como nós fizemos dentro de campo, faremos fora de campo, até para que a gente possa ter a oportunidade de dar essa alegria para os torcedores de Lusiânia. A estreia é dia 30/8, estamos há 50 dias. Como existe um longo tempo aí, o Lusiânia já tem uma comissão técnica, já tem alguém vista, você já pode divulgar quem é a comissão técnica? Posso sim, sem nenhum problema. A comissão é uma comissão que já conhece, já tem uma identidade com o clube, né? Nosso treinador será o Jairo, nosso coordenador técnico será o Ricardo Antônio. Evilásio vai ser o nosso auxiliar técnico, então assim, a formação já está bem feita, né? O professor Ricardo em 2 ocasiões teve a oportunidade de ser campeão, então assim, é uma pessoa que já conhece o clube. O professor Jairo na sua oportunidade também fez um grande trabalho à frente do Lusiânia, então acho que nossa comissão está formada, são grandes profissionais, além de grandes profissionais, são grandes pessoas. Eu espero que eles possam ser muito felizes nessa continuidade de trabalho. E o Evilásio conhece o Lusiânia mais do que ninguém também. Com certeza, né? Uma pessoa que talvez desses aí que eu citei seja o que mais conheça a equipe do Lusiânia. Então, nós estamos bem instruídos, bem municiados de grandes treinadores e de grandes pessoas. Então, a gente está muito tranquilo quanto a essa formação aí. O estádio Serra do Lago estará à disposição? Assim a gente espera, né? Nós já estamos conversando com a Prefeitura de Lusiânia, buscando esse apoio e precisamos, é lógico, que algumas forças extras aí para que a gente consiga dar uma condição ideal para que no dia 30 a gente consiga fazer a nossa estreia lá em Lusiânia. O bom seria o Serra do Lago, porque o Lusiânia está em casa diante da sua torcida. Mas como segunda opção será o Luizinho? Então, a gente ainda não sabe porque, como eu te falei, a gente tem toda essa condição de jogar em Lusiânia, né? Lógico que a gente ainda está nesses trâmites, a gente sabe de uma dificuldade, é uma coisa que não cabe somente às nossas vontades, tem uma questão muito específica quanto a essa situação, mas a gente espera sim que a gente consiga levar os jogos para Lusiânia. Mas caso não aconteça, a gente vai ter que procurar uma segunda opção. Obrigado, Rodriguinho. Conversamos com o presidente do Lusiânia, Rodriguinho, para o programa Parada Técnica. Tá aí a conversa com o Rodrigo Belchior, o Rodriguinho, o novo presidente da equipe do Lusiânia. A gente está conversando com o Rodriguinho hoje, até no período da manhã mantive contato com o Rodriguinho. Ele me explicou que está sendo uma semana, quer dizer, o campeonato já começa agora em agosto, tem muita coisa para ser resolvido, porque o Lusiânia
Segundo ele, hoje não tem nem um copo, que dirá uma bola, um material esportivo, então tem que montar tudo, né, para botar os atletas e fazer a sua estreia. Então, até quarta-feira a gente vai estar se alinhando aí para poder trazer o Rodriguinho no programa da próxima sexta-feira. Mas, ô Homer, acorda, Homer, que eu tô... Tu tá aí, Homer? Homer, me responda um negócio aqui. Quem é Carlos Alberto Garcia, Homer? É alguém do futebol? Carlos Alberto Garcia. Tu conhece, Homer? Conheço, não. Tu conhece uma Carlos Alberto Garcia? Não. Carlos Alberto Garcia, um meio-campista do Vasco da Gama, nos anos 70, que veio do Londrina, daquele glorioso time de Londrina de 77, depois jogou no Vasco daquele não. Eu vou dar outra chance para vocês. Carlos Alberto Garcia. Ô, Homer, tu conhece Nizomar Rocha Barros? Também não. Nizomar Rocha Barros, tu conhece? Lá em Corrente, no Piauí, eu acho que tem alguém com esse nome. Tu conhece uma Nizomar Rocha Barros? Não, eu não nome conheço de não, alguém mas o povo lá do Piauí, lá da cidade de Corrente, conhece. Parece né? alguém que gosta de cuidar de futebol. Nizomar, eu já em algum lugar Mas no com futebol esse goiano... sobrenome de Eu me Rocha, pre- isso é coisa de Corrente no Eu Piauí. me prenderia nem tanto no Nizomar, eu me prenderia mais no Rocha. Rocha. Que te faz lembrar o que, Rocha? Homer? De Corrente no Piauí. Rocha é de rocha. Ibanez Rocha. Então, o que acontece? O Rodriguinho é o novo presidente da equipe do Lusiânia e a gente fica muito feliz com isso. Falei isso para o Rodriguinho, vou torcer para que ele execute um grande trabalho, só que, velho, não adianta ter só a competência. Você tem que ter os apoiadores, né, Homer Gilmar? E o Rodriguinho, na sua militância, nos contatos que fez, viajou muito para Portugal e ele conheceu o Carlos Alberto Garcia, né? Carlos Alberto Garcia é um investidor que, inclusive, até queria comprar um clube fora do Brasil. Por isso até que o Rodriguinho, várias vezes, vocês viram as fotos, o Rodriguinho lá em Portugal, ele estava viabilizando essa possibilidade. Só que conseguiu o convencimento do Carlos Alberto que seria legal investir no futebol de Brasília. E isso vai começar a ser feito no Lusiânia. O Nizomar é o irmão do Ibanez Rocha, né? E está vindo do Piauí para ajudar aí nos investimentos no futebol do Distrito Federal. Só que havia uma condição, né? A gente pega lá, mas como a gente não é muito do métier, tu assume, tu pega, porque tu é competente. Né? E aí o Rodriguinho falou, não, tá bom, eu entro. E o Rodriguinho assim assume a presidência do Lusiânia. Parece, né, Romy, dentro daquela coisa do equilíbrio, né, da balança, que a coisa, a priori, ficou bem montada, né? Nessa balança, de um lado tem quem entende verdadeiramente do futebol, né, dentro das quatro linhas, bastidor, né, federação e tudo mais, com o dinheiro, o investimento, né, Romer? Agora que está no fundo não do poço. gagueja, não. Que está no fundo do poço tem esse equilíbrio, mas quando a competência do presidente estiver dando certinho, aí quem está pondo dinheiro não vai querer podar, peraí, o dinheiro vem daqui. Nós queremos agora, eu quero ser um deputado aqui para o Goiás, ou tal, então eu tenho esse interesse também político, né? Aí até onde esse presidente vai poder segurar um Gerson, né, que vem com a comissão. Jairo, o Jairo, né, Gilmar? O novo técnico, né? Jairo, essa turma que, por conta do conhecimento que o Rodriguinho tem com essa turma, está formando dentro do métier do futebol o que é para dar certo. Agora, essa turma de investidor vai ter aquela competência que o pessoal de fora faz assim, ó, até quem comprou o Bragantino, deixa o cara 2 anos lá, o treinador. Será que eles vão ter essa... A empresa, né? A empresa vai deixar o presidente mesmo organizar essa coisa? Ou quando está lá no fundo do poço, ó, você e é o cara. Aí quando ele melhorar, será que não vai ter aquele muito obrigado agora aqui com a gente? Ô Gilmar, o Romer tá cabreiro, e você? Olha, a gente torce pro futebol do DF, Lusiânia é Goiás, mas o clube de lá disputa o campeonato do Distrito Federal. É RID, né? RID. É. Região Integrada de Desenvolvimento Para do o futebol do DF, boas equipes, isso interessa a gente torce para que isso aconteça. E Rodriguinho, no papel de dirigente, começou muito bem. Na montagem da Foi comissão diretor de técnica. futebol do Gama. Foi isso, foi Antes, gerente do né? Brasiliense. Tem experiência acumulada, né? E da comissão.
A comissão é de peso. Me fala essa comissão aí, Gilmar. Jairo como técnico. O coordenador é o Luiz Ricardo Antônio, que conhece também o futebol muito, foi campeão em Brasília, né? E como auxiliar técnico, o Evilásio, que conhece mais do que ninguém o Formiga de futebol roça, né? O André Luiz Mendes chamava o Evilásio de Formiga de roça. Portanto, ali é um batia bom carteira. início. Montou uma boa comissão técnica. Agora, perguntei para ele, e jogadores? Ele falou, vamos montar uma equipe para competir e subir. Então, a gente espera que venha um bom time. Eu sei o nome de um. Diga. Um jogador, Luciano. Perivaldo. Tô que brincando, o povo confunde e chama Peri da Pituba. Peri da Pituba era o Perivaldo, que jogou no Botafogo nos anos 70, Sim. início dos anos 80, que estava jogado na rua lá em Portugal, morando na rua. O Miguel, que é o presidente da HP Rio, Miguel zagueirão do Fluminense, fez uma campanha, trouxe de volta para o Brasil e morreu. Mas aquele era Peri da Pituba por quê? Porque nasceu no bairro da Pituba, em Salvador. Aí, por ser Perivaldo, aí querem dizer que qualquer um é da Pituba, não. Pituba porque nasceu no bairro da Pituba. Isso é Peri de Lusiânia. De Lusiânia. Ô, Romero, mas eu entendo o que você disse aí e fico numa esperança de que essa nossa preocupação, ela, né, não logre êxito, porque... Cara, o Rodriguinho é um camarada muito bem preparado. Poucos jogadores eu vi num bom trato com a imprensa, né? Todo mundo gosta do Rodriguinho, a educação que ele é. O Rodriguinho ganhando, empatando ou perdendo era o mesmo saindo de campo. Falava com você, respeitador. É uma questão de formação familiar, né? Então eu posso dizer, porque eu conheço o Rodriguinho, ele estourando a idade dos juniores, subindo para o profissional do Gama. Eu conheço o Rodriguinho disputando Série A do Campeonato Brasileiro, cobrindo lá o dia a dia do Gama, lá no Bezerrão, ao lado da Cida Barbosa, da Marta Ferreira, do Tadeu Schmidt e eu, né, cobrindo o dia a dia do Gama na Série A. Nós 4 fazíamos esse trabalho. A Marta para o Jornal de Brasília, a Cida para o Correio Brasiliense, o Tadeu para o Globo Esporte. E eu para a Rádio OK FM, que hoje é a Metrópolis. Então eu vi aquele menino na lateral, sua mulher já está atrás de você. Eu falei, deixa no silencioso que ela vai te pegar. A janta já está pronta. Então, eu vi o Rodriguinho ali como opção de Benazzi, de Cláudio Duarte, de Mauro Fernandes, técnicos da Série A pelo Gama, como lateral esquerdo e ora como meio-campista. Sempre foi voluntarioso, uma carreira muito legal, o maior detentor de títulos do futebol do Distrito Federal, agora é o presidente do Lusiânia. E falando sobre formação, o Rodriguinho teve como professor um grande amigo meu, doutor Carlino Medeiros. Carlino Medeiros, que é analista de sistema na área de informática, hoje é advogado, mora lá no Recanto das Emas, foi professor do Rodriguinho no Colégio JK no Gama. Maravilha. Gente, nós vamos encerrar aqui o nosso Parada Técnica só batendo de primeira, que nós tivemos as quartas de final, viu, Homer? Você vai ficar triste aí, que você não vai ver um negócio verde aqui nessa tabela aí. Tem a tabela aí? Coloque a tabelinha aí pro Homer ver. Eita, menino! Opa aí, final de semana, nós tivemos os 4 jogos das quartas de final. Samambaia, que vinha bem para Dedéu, pegou o Brasiliense. Aí foi mal. Perdeu de 3-0. Ganha para tu ver. Ganha do Brasiliense para tu ver. O Real perdeu em casa para o Capital por 2-1. Greval perdeu para o Sobradinho jogando lá em Cristalina. Foi lá em Cristalina jogar. Perdeu para o Sobradinho de 1-0 e o Santa Maria empatou em 1-1 com o Canaã. Como é que ficou a dinâmica aqui? Só para você entender, né? Pode voltar para nós aqui. Isso. Ficou assim. Samambaia, como perdeu para o Brasiliense por 3-0, o Jacaré pode perder até por 2, que mesmo assim se classifica para a próxima fase. O Real Brasília perdeu para o Capital por 2-1 lá no Defelê. Um empatezinho lá no JK classifica o Capital. Sobradinho ganhou o Greval por 1-0 lá em Cristalina, um empatezinho jogando aqui em Brasília na próxima rodada, classifica o Sobradinho e Santa Maria e Canaã. Quem vencer leva, né? Acredito que o próximo jogo, como o Canaã está mandando jogos lá em Planaltina de Goiás, deva ser lá em Planaltina de Goiás, o confronto entre Canaã e Santa Maria. Homer, rapidinho, desses 8 aí, quem que se aposta em 2 classificados para os juniores? Para a Copa São Paulo. Real e Brasiliense. Não, o Capital que venceu. Isso. Capital e Brasiliense. Você, Gilmar? Também. Também? Eu posso citar 3 para Pode. Você gosta sempre de botar uma coisinha a mais. Eu sei quem você vai botar, vai.
Capital, Brasiliense e Sobradinho. Então eu vou botar 4, tá? Capital, Brasiliense, Sobradinho e Canaã. Que o Canaã, para mim já tem 3 grandes favoritos para a semifinal. Não é? Brasiliense, o Sobradinho ganhou fora e o Capital também jogou fora, que decidem em casa, porque o Brasiliense já está classificado. A 4ª vaga, apesar do Canaã jogar em casa, a equipe do Santa Maria é forte. Então tá bom. O Canaã é favorito, mas o Santa Maria ainda tem chance. Beleza, moçada, vamos ficando por aqui, já avançamos o nosso horário aqui. A galera até fica me perguntando no zap, assim, que tanto o Homer fica olhando no celular dele? Eu vou falar, Tigrinho, tá postando Tigrinho aí, Homer? Não, que estou vendo a turma que está participando do programa aqui e tal. E o seu destaque final, Borges? Destaque final é aguardar aí. O gato. Exatamente, que ele possa voltar aí a jogar bem também e vencendo, convencendo, fazendo medo nos adversários. Não só aquele jogo fechadinho, porque para quem quer subir no Série C está na hora de fazer muito mais do que só um joguinho. Não, eu vou jogar com cautela. Vai para cima, para atropelar, tem que ser assim. Aí quem vê lá no Fire Angel, põe todo mundo atrás. A diferença do que fala pro que faz com os jogadores do Fire Angel. Que é isso, Borges? Tu é retranqueiro, Homem, me poupe. Não. Não é não? E você, moço? Eu, como morador de Brasília e que acompanho o futebol de Brasília, vou torcer e acredito no trabalho do Adelso e da direção do Ceilândia, e esse time do Ceilândia poderá voltar a jogar bem e disputar de igual para igual, disputar de igual para igual no mata-mata aí, ou até com melhores condições de que alguns adversários que venham enfrentar, e o Ceilândia ir longe nessa Série D. Esperamos isso. Perfeito. Aí, com a participação do nosso querido Gilmar Rodrigues e do Homer Borges, Parada Técnica vai chegando ao seu final, agradecendo a toda a turma que nos acompanhou. Permaneça, se inscreva no nosso canal se você ainda não se inscreveu, curta, compartilhe, divida com todo mundo para que o nosso canal se fortaleça aqui, tá bom? Lembrando que a gente sempre fala aqui no oferecimento do Sindesv-DF, que é o Sindicato dos Vigilantes do Distrito Federal, da Clínica Odontológica Marília. Valorize o seu sorriso, viu? E o de sua família, no 33847722, também futebolinterior.com.br, que é o maior portal da informação do futebol pelos 4 cantos do Brasil. Nona Caetano, nona com 2 N's, ponto Caetano, no Instagram, massas artesanais deliciosas esperando por você. Também Luz do Sol Energia Solar, barateamento do valor de suas contas de energia elétrica em até 95%. Cola em mim aqui, ó. Se pagava 1.000, vai pagar 50. Ó, desconta aí 95%. Então anote aí, ó, 99967-1825. 99967-1825. Parada Técnica, dá uma paradinha e volta na próxima sexta-feira, a partir das 8 da noite. Vamos embora, turma. Até sexta. Tchau, tchau. Valeu.